A minha ficha ainda não caiu. Parece que você vai me ligar a qualquer momento e vai vir aqui em casa pra gente ver o pôr do sol juntos e rir dos nossos problemas, como sempre fazíamos. Na manhã daquele dia, não paravam de chegar mensagens dos nossos amigos no meu celular. Eu estava um pouco sonolenta ainda e não pude acreditar naquelas palavras. Ele morreu. Ele se foi. Foi tudo tão inesperado. Tento não me culpar, mas a incompreensão não me deixa em paz ainda. Nós chegamos em casa, sim, eu vi a casa cheia de bombeiros, carros de bombeiro na frente da minha casa, os portões todos abertos, pessoas entrando, saindo. Eu falei, será que pegou fogo na minha casa? Será que aconteceu alguma coisa com as meninas? E aí eu entrei e comecei a perguntar, ninguém tinha coragem de falar. As pessoas falavam, você tem que ser forte, ou forte para quê? O que aconteceu? E aí até que uma pessoa fez o gesto, ela, né, se enforcou. O que uma pessoa precisa para se matar? Ela precisa ser humana, viva e livre, capaz de fazer escolhas. E aí ele falou, não tem mais nada para fazer, né? E aí eu fiquei um tempo em choque, assim, parada. Eu não conseguia chorar naquela hora, eu só, assim, tava, assim, a cabeça oca mesmo, né? Só pensava assim, nossa, não entendo, não entendo. Sabe aquela coisa que você não entende? Não tinha nada que tinha mostrado que ela ia fazer isso. Ninguém tinha falado nada, ninguém na minha casa tinha percebido nada. Foi algo assim muito repentino. É difícil entender a partida de alguém tão especial. O vazio que você anda deixando está enorme. Juro que não consigo aceitar muito bem esta sua decisão. Por que fez isso? O que te faltou? Logo você, que se dizia um apaixonado pela vida e pelas pessoas. Se pudesse voltar naquela manhã, iria puxá-lo pelos braços e não deixar que terminasse sua dor lá embaixo, naquele chão frio que o levou de mim. Durante 6 meses, eu tentei assim, ó, viver intensamente meu luto. Todos os dias eu vivi intensamente esse luto. Só que eu, diante desses pensamentos que são assim, que te derrubam no chão, por que ela fez isso e você não acha respostas? Ela podia estar aqui, não está, ela estava bem, aparentemente, né, saudável. Há pouco tempo eu tinha levado ela no médico, ele falou que não tinha menina mais saudável que aquela. Então, assim, todos os cuidados que a gente pode ter, né, de psicológicos, espirituais, afetiva, a preocupação de ter uma harmonia, né, entre amigo, família,
cultura, lazer, momentos com qualidade, né? A gente tentou cuidar dela de verdade. Inclusive, que do ponto de vista fenomenológico, existencial, que é um ser humano? Um ser humano é sempre uma abertura de possibilidades. Hoje, eu posso não considerar o suicídio como uma possibilidade para mim. Mas eu não tenho como afirmar se daqui a um mês, diante de algum evento, eu não possa ser alguém totalmente diferente desse que eu sou agora e cogitar sim de me matar. Porque eu não tenho ideia do que eu vou ser daqui a um mês. Quiçá daqui 10 anos, as pessoas mudam. E muita gente se suicida e não deixa explicação, não deixa carta, não estava depressivo, e outros estavam depressivos, etc. Porém, a depressão, em algum momento, ela tira do indivíduo a sua liberdade de escolha? Não. Até o depressivo, quando se mata, escolheu se matar, livremente. Porque como psicólogo a gente vê muitos dos sinais, né? Os pacientes, as mães que trazem no consultório, mostram assim, olha, ela falou, ela que não aguenta mais viver, ela se cortou. Então tem tantos, assim, dá tempo da mãe acudir, né? Falar, não, vamos passar por um psiquiatra, vamos fazer uma terapia, vamos unir mais ainda, né, a força dos amigos, da família. E eu não tive chance de fazer isso, né? Então a gente sente assim essa impotência, né, que é muito dolorido. Curioso porque as pesquisas levadas a efeito por grupos que estudam especificamente os processos de luto chegam a ter até uma escala do luto. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Então assim, o que seria o pior luto? É o luto do jovem que se mata. O segundo pior luto é do independente, seja da pessoa que se mata. O terceiro, da morte por acidente. O quarto, da morte da criança, seja por acidente, seja violenta. Depois o outro, a morte da criança ou do jovem, né? Até chegar assim, no mais simples, que é a morte do idoso natural. É interessante isso, porque é como se fosse possível elaborar uma régua que mede tristeza. Né? Será que existem réguas capazes de medir o que a gente sente? Como que eu posso afirmar que porque uma pessoa foi suicida, a dor do que fica é maior do que o que perder um pai idoso? Que ferramenta real eu tenho para medir e dizer que um é pior e o outro é melhor? E o que me ajudou a vencer o luto foi aceitar. Porque assim, se a gente não aceita, eu vejo as famílias, as mães que não aceitam, os pais, eles morrem junto. Esse morrer junto chama depressão, né? Quando a gente morre por dentro, deixa algo dentro de nós morrer. E eu não achei justo fazer isso com a minha vida, né? Com a minha família. Eu vi que eu estando lá no chão, minha família estava no chão, meus pais, meus irmãos, meus filhos, meu marido. E à medida que eu fui reerguendo, levantando a cabeça, seguindo em frente, tomando decisões, eu quero viver, eu quero enfrentar, eu quero lembrar, sim, né, do que foi bom, tenho muito mais coisas boas, né, para lembrar, para falar dela. E aí, à medida que eu fui retomando, né, o trabalho, a vida, eu vi toda a minha família também reerguendo. Confesso que a vida não é fácil. Ela é um pouco dolorida, sim. Por vezes, nos culpamos por não sermos tão perfeitos como gostaríamos. E achamos que não temos peso neste mundo. E aí vem a ideia de ficar ausente. Que aí eu vou afundando e parece que... parece que você tá cego, assim. Porque tem mil coisas boas acontecendo ao seu redor, mas... parece que até as coisas boas te dão medo, porque parece que até as coisas boas vão acabar, sabe? E você sabe que vai acabar. A gente sabe que
tudo é passageiro, só que a gente foca que a felicidade é passageira, sabe? Eu sinto que quando eu começo a ter a crise, ela não é assim, vem no momento e vem. Ela começa e aí eu começo, o que eu passo, né? Eu começo a me fechar, eu começo a ignorar, eu não respondo às pessoas. Né? Na época a gente era MSN. Não respondia meus amigos, não falava, não atendia telefone. Tinha tal coisa, a gente vai jogar vôlei, eu não ia. Você começa a parar de fazer aquelas coisas que te fazem bem, meio que se punindo. E vou me isolando, me trancando, literalmente. Eu estava sofrendo, né, um período de depressão muito agudo, mas bem elevado, pelo fato de ter sido introduzido ao sexo através do estupro aos 13 anos por um tio, onde eu fui desenvolvendo a depressão e pela propensão a não falar e não falar com as pessoas e ter medo das pessoas julgarem e falarem coisas que às vezes não condiziam com a realidade, né? Eu fiquei preso dentro de mim com essa história e, inclusive, pelo fato de ser gay, né? Eu tinha acabado de me assumir aos 13 anos. Meu pai não me aceitava, então isso me deixava bem menos propensa ainda a falar, né, sobre esse assunto. E com o decorrer do tempo, a doença, assim, né, sem o tratamento, foi se agravando, foi se avolumando, foram acontecendo situações e onde eu cheguei a tentar o suicídio as 5 vezes, né? Assim, a primeira vez com medicamento. E a última foi a mais drástica de todas, que foi onde eu pulei de uma passarela de rodovia, né, que está avaliada assim 14, 15 metros de altura. E aí foi onde eu sofri múltiplas fraturas pelo corpo. Mas eu sobrevivi. Eu fiquei o tempo todo acordado, desde quando eu caí no chão, eu abri o olho, eu vi que eu não tinha morrido. E naquele momento em diante eu tive que decidir que eu deveria ser uma pessoa diferente, que eu deveria reavaliar certas coisas, certos pontos de vista, certos estigmas que eu tinha. E depois de ter contado também sobre a violência que eu sofri aos 13 anos, que foi assim, né, eu considero o start, né, da depressão mesmo, para ter desenvolvido esse diagnóstico. Talvez o que mais leva à depressão, à frustração, ou né, essas situações todas, tá ligado a relacionamentos, né? Então, eu acho que é mais ou menos por aí, né? Então, a pessoa não está se relacionando bem com alguém, né? Tá numa situação difícil seja por conta de abuso, de sexualidade, de solidão, idade, raça, cor, né, e questões sociais, são relacionamentos. Quando a gente fala de motivo, quantos motivos podem existir para alguém decidir por fim à própria vida? N, infinitos motivos. Então eu posso me suicidar porque a minha empresa faliu. Eu posso me suicidar porque eu tinha um grande amor, ele morreu, eu fiquei muito triste, não concebo a vida sem esse amor, e eu decido
suicidar, eu posso ter um diagnóstico de uma doença incurável e antes que eu experimente uma degradação e uma degeneração física que me levaria a um sofrimento prolongado, eu opto por me matar. E assim por diante. Eu posso me matar por qualquer motivo. Falar sobre o suicídio no começo foi dolorido e muito incômodo. Mas aprendi que falar é a melhor solução. Você não quis, escolheu se fechar. Tudo bem, eu não te julgo, amigo. Com os grupos de prevenção, pude entender que o suicídio é incompreensível. Não temos como prever quando alguém vai tirar sua vida. O ser humano é livre para fazer suas escolhas. Para que eu seja mais didático dessa questão de causa, é mais simples. Por exemplo, quando a gente faz uma campanha de prevenção de dengue, a gente sabe exatamente o que produz dengue. O mosquito, a picada e etc. Quando a gente faz uma prevenção da poliomielite, a gente inclusive tem vacinas, né? Quando a gente faz uma prevenção de HIV, a gente tem métodos preventivos mecânicos, né? Então o uso do preservativo, não é assim? Né? Agora, a prevenção da gravidez, a gente sabe como acontece a da gravidez indesejada e etc. Aí eu perguntaria, como prevenir suicídio? Que ferramentas, que vacina nós teríamos para impedir que alguém, em algum momento da vida, se mate? Primeiro, o CVV trabalha com a valorização da vida. Então, mais do que uma política, é uma filosofia de valorizar a vida. É um trabalho humanitário, é um trabalho sigiloso, nós trabalhamos com sigilo, respeito, né, àquilo que o outro está trazendo, sem direcionamento, sem aconselhamento, porque nós acreditamos que esse momento que ele está passando é um momento que ele recebe esse apoio, ele consegue se reorganizar. Na década de 90, a gente de alguma maneira ficou sabendo que os índices de suicídio em Franca eram muito altos. E a gente já tinha um trabalho voluntários, né, no início dentro de uma instituição espírita, e a gente de alguma maneira se interessou pelo tema. A gente sempre, né, se propôs, dentro do que a gente sabe de situações de vulnerabilidade, qualquer situação sempre nos moveu. A gente ainda era bem jovem na época, né, no início era um grupo pequeno, e aí a gente foi procurar saber. E os dados eram alarmantes, né, na cidade de Franca, e logo que nós começamos esse trabalho, a gente foi sabendo que era uma coisa a nível mundial. Ele atende através da linha de telefone, né, 188, ele é para todo o Brasil, ligação gratuita, né, e sobre total sigilo, né, e funciona vindo ligações de qualquer telefone, público ou privado, fixo ou celular. Atende também pelo chat, né, pelas redes sociais, por e-mail e por VoIP. Né, então estamos aí tentando estar presente em todas as modalidades para oferecer, né, que a outra pessoa possa entrar em contato com o CVV no momento que achar necessário, né, e 24 horas por dia, né. Então a gente, de alguma maneira, ainda de uma forma muito pequena, mas com muita boa vontade, com muito carinho pela causa, a gente abraçou essa causa. E assim que nós começamos, né, esse projeto, a gente já criou essa logo, já criou essa... a gente até registrou essa marca, né, para que a gente não perdesse o controle dela. E aí a gente começou a trabalhar, no início através de palestras, e aí depois através de outras ações, tentando de alguma maneira ter essa causa como a causa da nossa vida, de diminuir os índices de suicídio. E outra coisa que me ajudou, como psicólogo já fazia, prevenção ao suicídio, sempre trabalhei com qualidade de vida. E aí eu tive que decidir, né? Eu vou continuar ou não fazendo isso? E eu decidi continuar. E aí, com essa abertura de dar as palestras e os depoimentos, eu fui, assim, triplicou, né, a procura, quadriplicou. Se eu dava 1 ou 2 palestras, por semana, começou a dobrar, a triplicar
esses convites. Sempre conversávamos dos tabus na nossa sociedade. E você sempre questionava e vivia criticando a mídia por não abordar as dores emocionais. A gente não entendia porque os jornais não podiam falar sobre. Hoje, compreendo um pouquinho desse melindre. Tocar nessa ferida que foi sua partida é sofrer tudo de novo. É recordar todo o desespero que foi aquele dia. Existe na mídia um certo consenso de não se noticiar suicídio. Isso já vem desde há muito tempo e nós somos pautados por esse princípio. O que meu veículo pensa a respeito disso, como os outros veículos agem também, é de que noticiar o suicídio traz na sua consequência um certo estímulo ou faz com que as pessoas que muitas vezes estão diante de uma situação como essa acabem decidindo pelo suicídio, e o que é algo assim abominável, nós entendemos que não pode acontecer. Então existe essa posição na cabeça de nós jornalistas em relação a esse fato. Vamos chamar de acordo de cavalheiros, isso já há anos nos jornais e nas rádios, de não divulgar suicídio. Então vocês podem ver, jornais trazem muitas vezes notícia da morte do fulano de tal, ou da fulana de tal, todo mundo sabe que suicidou, mas o jornal não cita como suicídio, morte natural, isso e aquilo e tal, mas não cita. As emissoras de rádio seguem a mesma linha, ao menos aqui em Franca, eu não sei em outros lugares, mas o motivo, lembro-me muito bem desse encontro dos então donos dos jornais e que chegaram a esse acordo, para quê? Para evitar uma triste imitação, porque é só sair ali no jornal, ou no rádio, ou na televisão, que alguém, principalmente se for alguém mais conhecido, daí a pouco parece que é uma coisa que é imitar. Hipoteticamente, o que aconteceria se nós passássemos, por alguma razão, depois de uma decisão editorial, a noticiarmos suicídio? Qual a consequência disso? Porque o suicídio, ele impacta a família e as pessoas que estão ali em volta dessa pessoa que deu cabo à sua vida. E vão começar a surgir, isso na minha opinião, especulações para tentar entender por que aquela pessoa se matou. E essas especulações vão chegar à beira do sensacionalismo, à beira da maldade, como outros fatos que nós já presenciamos no Brasil. As informações que nós temos é que ele teria, hoje de manhã, levantado, tomado café da manhã, saído para o corredor, subiu, né, ele morava no 7º andar, subiu para o 16º, e de uma janela ele saltou, né, a uma altura de 16 andares, e caiu sobre a laje que cobre a sauna. Muitos ferimentos, né, pela queda, acabou morrendo. Um comentário que ele estava num estado de depressão um pouco forte, né, nos últimos tempos, e pode ter sido essa causa ou não. Por ser mais famoso, a vida dele vale muito mais do que o anônimo. Por ser mais famoso, ele, ao longo de sua vida, foi midiático. Hoje, até na sua morte, devemos também levantar o fato para cima e discutir por que ele se matou. Mas eu acho que, mesmo em se tratando de famosos, eu vejo que ainda há um freio no Brasil em relação a esses debates. Pululam algumas discussões, mas elas não avançam. Meu amigo, sei que você lutou, em silêncio. Não quis pedir ajuda, não quis falar, não quis gritar, e está tudo bem. Não deixo de amar e lembrar de você.
Hoje, dedico aos entes queridos que perderam alguém para o suicídio todo o meu respeito. Mas sei também que só vocês sabiam o que estavam sentindo quando decidiram partir. Desejo, a quem está pensando em desistir, que antes de pôr um ponto final, coloque uma vírgula. Apenas uma vírgula. Hoje eu não sinto vontade, eu posso estar muito triste nas minhas crises de ansiedade, que eu olho e falo, a vida é muito boa, tem muita coisa pra viver, eu tenho vontade de fazer muita coisa, também não fico morrendo de vontade de fazer também, porque senão a ansiedade pega. Mas eu já não tenho essa vontade. Eu sou muito, muito grata. Eu não tenho religião, não tenho esse apego assim, mas eu acredito na natureza, eu acredito em energia e eu tento, e assim, eu olho e falo assim, eu sei da minha importância hoje e respeito me perdoo o que eu fiz, o que eu tentei fazer comigo, perdoo o fato de eu não entender, perdoo o fato de ter muita coisa que eu não entendo até hoje. E sou muito grata por estar viva hoje. Né? Porque eu resgatei, eu quis resgatar a minha vida e transformar ela em uma coisa saudável, né? Natural, normal, independente de qualquer aspecto do meu ser, assim, eu acho que eu encarei de uma forma positiva desde quando eu estava no hospital, assim, as pessoas falavam assim, eu já estava rindo, assim, eu nunca fui de ficar me melindrando, assim. Ou a gente aprofunda ou morre, ou a gente faz valer cada dia, cada momento, ou a gente morre nessa angústia, né? Nessa perda que é irrecuperável, né? A gente tem que saber lidar realmente com essa perda todos os dias. Eu acho que se eu morrer com 80 anos, nesses 80 anos eu vou estar, né? Lidando com essa perda. Tudo me lembra, tudo, uma música mexe. Então, o tempo todo é saber lidar, né? Com essa perda. E isso faz a gente crescer muito, amadurecer muito e realmente ver o que vale a pena, né? Fazer escolhas mais significativas, né? E nada me dá o direito de julgá-los e dizer que um é mais forte, outro é mais fraco, que um acertou ou que o outro errou. Porque se eu cair nessa armadilha, eu vou estar num plano de julgamento moral da escolha livre do outro, sobre a qual eu, do ponto de vista ético, não devo me manifestar, porque não é problema meu. Cada um é que sabe o que faz com a sua própria vida, inclusive se matar.